ABC Marketing Saúde. Oferecimento Ebert Comunicação. Bom dia, começa agora pela Vesa TV mais uma edição do programa ABC Marketing Saúde. Como você sabe, toda semana a gente está aqui com você debatendo assuntos importantes da área de marketing, comunicação, tecnologia e inovação para o setor da saúde, que é um dos setores mais importantes da nossa economia e, claro, porque a gente fala da nossa saúde. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a inteligência artificial na saúde. Como esse recurso pode transformar os cuidados com a saúde? E mais do que isso, a gente vai ficar sabendo sobre vacinas, personalizar as vacinas. Olha que coisa interessante. Muita tecnologia que pode mudar tratamentos importantes. Eu vou querer saber mais sobre isso. Então, Vitão, roda a vinheta da entrevista da semana. A inteligência artificial tem desempenhado um papel cada vez mais importante na área da saúde, revolucionando as soluções e trazendo benefícios significativos no cuidado e principalmente também no diagnóstico. Nesta pauta, vamos explorar como a IA está sendo aplicada na saúde, as suas vantagens e os desafios que surgem com essa evolução tecnológica. Afinal de contas, a inteligência artificial já faz parte da nossa vida. E para falar sobre tudo isso, eu tenho a honra de receber aqui o Cristiano Blanes dos Santos, que é o Head of Innovation da NEC Latam. Tudo bom, Cristiano? Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Antes de a gente começar a falar sobre o nosso papo, a NEC é uma marca tão famosa. Eu lembro de muito tempo assim, a NEC, uma empresa japonesa de uma marca muito forte na área de tecnologia e telecomunicações também, né? É isso mesmo. Nosso DNA vem das telecomunicações, é uma empresa centenária japonesa. O nome NEC vem de Nippon, que é Japão, né? Electronic Company, que seria a empresa de eletrônica japonesa, né? Então a gente tem aí 3 grandes pilares: telecomunicações, computação e, eu diria mais recentemente, mas isso foi na década de 60, a gente começou com inteligência artificial. A gente pode explorar esse Da década de 60 Exatamente. Vocês começaram com inteligência... Porque você falou mais recente, eu ia falar anos 2000, década de 60, inteligência artificial? Exatamente. É que a gente tem 120 anos de idade, né? Mas sim, a gente começou na década de 60, ainda trabalhando com OCR, com leitura de cartas. Então, a inteligência artificial dentro da NEC, ela tem um papel aí, já tem 60 anos de estrada, né? E a gente, ao longo desses 60 anos, a gente desenvolveu uma série de soluções aí para a sociedade, como a gente gosta de dizer. Vamos contar um pouquinho da tua trajetória, porque a gente está falando, obviamente, do setor da saúde, mas você veio da área de tecnologia, é isso? Sim, eu sou engenheiro de formação, engenheiro elétrico, né? Me formei há alguns anos atrás, não foi 120 anos atrás, mas faz um tempinho, e eu me formei na área de computação, né? E a vida inteira eu trabalhei muito focado na área computacional, telecomunicações, né? E aí com a NEC eu comecei a trabalhar numa visão um pouco mais ampliada, com tecnologia em geral, né? Até chegar hoje trabalhando com tecnologia aplicada a algumas áreas, incluindo a área de saúde, né? A área de saúde, eu tenho visto muito isso, antes de entrar especificamente na nossa pauta, a gente foi cobrir muitos eventos, a gente foi em muito... E todos os pilares são inovação e tecnologia, inovação e tecnologia. Hoje as empresas da saúde buscam isso demais mesmo? É um ponto fundamental? Sim, na verdade, sim, a inovação é um tópico bastante ampliado, né? A gente não necessariamente precisa ter tecnologia, ou não necessariamente a tecnologia de ponta, para trazer inovação, né? A inovação vem aí de pensar em novos processos, pensar em novas possibilidades, às vezes dentro do conjunto de ferramentas que você tem, né? Claro que a tecnologia, ela é um facilitador, né? Então, esse é um assunto muito forte. Eu acho que na saúde, como em outras áreas que eu também atuo, tem uma relevância muito grande, né? Cada vez mais, né? Acho que no dia a dia cada vez mais. Eu acho que é isso, né? E acho que a saúde é um setor que demanda muito. A própria pandemia acho que acelerou um pouco isso, né?
Quando a gente fala das aplicações da inteligência artificial, a gente pode falar no auxílio do diagnóstico, por exemplo. E como que esse uso de algoritmos e aprendizados da máquina, o tal do machine learning, né, para essa análise de imagens médicas, detecção precoce de doenças, avaliação disso, de fato a gente vai chegar nesse ponto, ou a gente já está nesse ponto? A gente já tem várias soluções em mercado, né? Falando de mercado abrangente, que já tem soluções desse tipo. Na verdade, a inteligência, a IA, né, e o machine learning, toda essa a questão aí de utilizar a tecnologia e treinar essa tecnologia em base de conhecimento, né, já vem sendo aplicada bastante em várias áreas, né, e a saúde não é diferente, né. Eu acho que já existem várias aplicações, principalmente análise de imagem, análise de padrões, né. A tecnologia ela acaba auxiliando muito, né, por conta da grande abrangência, da grande quantidade de dados que a gente tem hoje, né. Então a tecnologia ela consegue ressaltar, né, alguns pontos e trazer isso para um profissional. Na verdade, a gente costuma posicionar a IA, né, e a tecnologia como uma ferramenta, né? Sim. Uma ferramenta assim como, por exemplo, um óculos que vai melhorar a sua visão, né? Ou uma ferramenta que vai te trazer uma melhor precisão na execução de uma tarefa. A IA é exatamente isso. Ela ressalta, ela traz informações para o profissional, né? E aí, claro, a decisão é sempre em cima, né? Sempre o profissional que toma essa decisão, mas com uma quantidade de informações maiores, né? Então, acho que a chance de você de fazer um diagnóstico assertivo, né? De fazer uma triagem, inclusive, né? Acho que tem um papel bem interessante na triagem de casos mais crônicos, casos mais leves, né? E por aí a tecnologia ela auxilia aí no dia a dia de várias operações aí na área da medicina. Uma coisa que eu sempre falo sobre isso, que hoje todo mundo fala que os dados são a grande mina de ouro, né? Sim. E eu falo assim, o nosso corpo sempre emitiu os dados. Exatamente. Acho que a gente não tinha tanta tecnologia para absorver esses dados e comparar com outros dados para trazer um número de informações melhor para tomada de decisão. É isso mesmo? É isso mesmo. É esse fato de poder mesmo. comparar e poder ter esses dados mais precisos, vamos dizer assim, do que o nosso corpo já está ali emitindo? Sim, na verdade, assim, um profissional, na verdade, que tem uma experiência bastante vasta, a gente, né, sempre fala de experiência, esse profissional é experiente ou não. É basicamente porque ele tem vivências e tem dados internos ali, né, que ele tem na memória dele, que ele vai correlacionando, né, e trazendo isso para o dia a dia, né? A IA, ela faz exatamente esse papel. Não substitui o homem, mas assim, ela traz mais informações. Na verdade, hoje tudo é conectado, né? Hoje a gente tem, não dizer tudo, mas a maioria das coisas é conectada. A gente tem o wearable, né, que está aí monitorando a nossa saúde o tempo todo. A gente tem elementos dentro da área médica que tem, né, que monitora e que traz esses dados aí segundo a segundo, onde, por exemplo, uma menor variação pode ter um índice, mostrar que seja alguma coisa para se preocupar, né? De repente, passou despercebido, mas a tecnologia, ela traz isso. Mas e esse ponto aqui, né? Então, eu acho que isso que pelo menos uma das belezas que eu enxergo na tecnologia, né, e principalmente na IA, é de trazer essas informações para o profissional, né? Você sabia que, assim, você falou, né, usar como uma ferramenta, né? A gente tem também um programa aqui na VESA TV que a gente traz os profissionais de marketing digital no programa Mentes Digitais. Eu sempre faço uma pergunta para eles que é: inteligência artificial, vilã ou aliada? E de fato ela é uma aliada, né? Eu acho que, e principalmente para o setor da saúde, isso modificou muito o setor da saúde. Estou errado ou não? Não, tá certo. Realmente modificou, sim, né? Eu acho que hoje a gente tem muitos diagnósticos mesmo, né? Até muitos profissionais utilizam a IA para realizar algumas tarefas que são mais repetitivas, ou então para fazer uma triagem de informações. Realmente ela tem sido muito usada mesmo. Eu vou deixar para a gente falar sobre a sua experiência no Japão e as vacinas no segundo bloco, mas eu queria te fazer uma pergunta, porque assim, uma empresa de tecnologia como a NEC, eu imagino que a área de pesquisa e desenvolvimento deve ser uma das coisas mais fantásticas de acompanhar, porque você está desenvolvendo coisas que estão muito à frente. Evoluiu demais mesmo? Uma empresa de 120 anos, óbvio, evoluiu demais, empresa de tecnologia centenária, mas é uma evolução constante, porque a gente cresceu muito.
a inteligência artificial, que você até me surpreendeu falando da década de 60, mas uma empresa como a NEC, ela se transformou demais, evoluiu demais. Eu fico imaginando como que é essa área de pesquisa e desenvolvimento numa empresa como a NEC. De fato é isso mesmo? Essa evolução gigantesca? Sim, sim. Hoje a gente tem 7 laboratórios espalhados pelo mundo, né? Então, assim, esse é o pilar principal, né, da empresa, né? E até uma característica muito interessante, acho que quando você comenta essa questão da transformação da empresa, a NEC sempre foi conhecida no mercado, para quem tem um pouco mais de estrada, vamos dizer assim. Não vamos falar um pouco mais de idade, mas já conheço, tem um pouco mais de tempo de mercado. Exatamente, era conhecida muito por equipamentos, né? Hoje a linha de equipamentos da NEC diminuiu muito, a gente está trabalhando muito em soluções, né? São sistemas, software, então teve uma transformação muito grande dentro da empresa para acomodar, né? E até para acompanhar a velocidade da evolução, né? Hoje a gente trabalha cada vez mais com máquinas que são padrões de mercado, né? Máquinas white label, como se diz, e a gente, o nosso valor está na tecnologia, na verdade, no software que está ali dentro, no sistema. Então, teve uma transformação bastante grande, né? E ao longo dessa nossa linha de tempo aí, isso se acelerou muito nos últimos anos. Porque a gente sempre fala, né? A gente sempre via o setor da saúde na evolução de equipamentos, e acho que com a pandemia e o uso das health techs, da inteligência artificial, evoluiu muito num processo muito rápido, né? Não que a gente não vinha evoluindo, mas a pandemia deu uma forçada em algumas coisas. Você concorda comigo? Concordo. Eu acho que a questão do teleatendimento, né, que é uma tecnologia super antiga, né? A gente tem aí a parte de videoconferência ou a possibilidade de fazer uma videochamada já há muito tempo, mas a pandemia acelerou essas questões, né? Hoje, muito atendimento, principalmente retorno de consulta, né? Às vezes, no primeiro atendimento é importante, né? Dependendo do tipo de especialidade, é importante ter uma avaliação clínica mais ali presencial, né? Mas o acompanhamento disso, ele pode ser à distância. E em casos, né, por exemplo, se a gente está falando em regiões remotas do Brasil, existem vários movimentos para levar o atendimento, né? O teleatendimento é muito mais fácil, às vezes, chegar à tecnologia do que chegar a um grupo de médicos, né? Um grupo de profissionais. Então, isso realmente, eu acho que avançou muito nos últimos anos e principalmente impulsionado pela pandemia, com certeza. Legal. Quando a gente fala da IA, e isso até eu brinco, por quem tem um pouco mais de idade, a gente assistia Jetsons, ficava imaginando uma série de coisas. Quando a gente fala de utilizar esses dispositivos wearable, vestíveis, olha só que a gente não fala de móveis, agora é vestíveis, né? Para esse monitoramento inteligente de pacientes. Como que você vê isso? E quer dizer, eles coletam dados em tempo real, emitem para a IA, que já pode dar um alerta. Como que isso funciona? Como que você vê isso? E até porque a gente fala, né, praticamente colocar um chip, alguma coisa no nosso organismo, né? Sim, eu acho que tem dois pontos, né? Os wearables tem aquela questão da motivação pessoal. Acho que muita gente, às vezes, acaba utilizando lá o relógio, né? Eu tenho até um anel aqui que faz, né, que faz essas medições também. Mas que você acompanha os índices. Hoje eu andei menos, hoje o aplicativo te dá opa, você precisa mandar mais, você precisa beber mais água. Eu acho que tem essa questão mesmo de uma gamificação da qualidade não diria qualidade de vida, mas do que é saudável para o corpo, né? E tem a questão também de monitorar sono, monitorar a frequência cardíaca, né? Que eu acho que não somente na questão aí de esforço e tudo mais, mas são dados muito importantes para um médico, por exemplo, fazer uma avaliação do paciente, né? Quando o paciente chega no consultório, ele está ali naquele momento, ele tem uma memória de em alguns casos, ele está ali por alguma questão, um check-up, ou porque ele teve algum episódio, mas ele tem uma certa série de um limite de informações, né, delimitados. Se a gente trazer a informação do wearable que esse paciente está utilizando, né, eu consigo fazer um diagnóstico muito mais preciso. Às vezes até informações que não foram trazidas pelo paciente, eu consigo levar em consideração e aí fazer um diagnóstico muito mais preciso. A gente consegue falar assim até
de detectar precocemente uma possível doença ou uma tendência a alguma coisa desse tipo, ou seja, se antecipar? Sim, na verdade, eu até estava acompanhando um projeto na verdade, usando wearables para idosos, na verdade, para monitorar não só a condição de sono, mas a frequência cardíaca e ali os hábitos do idoso, né? E eu fiquei, foi um dado bem interessante de que eu realmente não sabia, né? Eu sou da área de tecnologia, né? Que dependendo de quantas vezes esse idoso está levantando para ir ao banheiro à noite, no horário do sono, isso pode ser um gatilho para a investigação de alguma demência ou alguma condição assim, que é detectada por esse hábito. Na verdade, essa questão de estímulo, né, da bexiga para ir ao banheiro, até a questão do sono interrompido, ele pode levar alguns diagnósticos já, chamar atenção, né? Na verdade, vamos fazer uma investigação e até, de repente, começar um tratamento mais precoce, né? A fim de evitar uma evolução até um quadro aí mais complicado, né? Muito legal. Antes de a gente ir para o intervalo, a gente vai falar mais sobre inteligência artificial, mas principalmente de um projeto muito legal que a NEC tem. Você, como alguém da tecnologia, imaginava que a tecnologia ia ser tão aplicada na área da saúde? Porque a gente sempre pensa para levar foguete para a Lua, para computador, mas o quanto hoje ela está sendo importante para cuidar da saúde das pessoas? Realmente eu não tinha essa noção, né? Eu acho que a medicina, ela sempre foi uma linha muito tradicional. Acho que existe sempre, o Brasil investe muito em pesquisa, a gente tem um corpo clínico muito capacitado, né? E a gente sempre pensa em tecnologia de imagens, tecnologia de diagnóstico, mas essa questão da inteligência artificial e a tecnologia do dia a dia, né? Ajudar ali, eu realmente não tinha essa noção até alguns anos atrás, e a gente viu uma aceleração muito grande, né? E isso eu acho que eu não vejo volta, eu acho que é um caminho aí feliz e sem volta, né? E eu fico brincando que a gente já não vê a hora de colocar o chip para já monitorar tudo, né? A gente também adora a tecnologia. Bom, a gente está chegando ao final do nosso primeiro bloco, a gente vai para um rápido intervalo comercial e eu convido você a ficar e acompanhar nosso programa, porque ele vai falar de um projeto que eu fiquei fascinado e tenho certeza que você vai gostar também. A gente volta já. Fundada em 1981, a Amplilume é uma empresa tradicional que está em sua segunda geração à frente dos negócios e é especializada na divulgação de marcas, produtos e serviços através de mídia out of home. O grupo conta com 2 áreas de atuação: mídia OOH e impressão digital. A mídia OOH é realizada pela Amplilume Painéis, com atuação nas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Vicente, Sorocaba e Guarulhos, e nas principais rodovias do estado de São Paulo. Na gráfica, o foco principal é na produção de lonas para grandes formatos, além de material para comunicação visual, como feira e eventos. Amplilume, há 40 anos promovendo visibilidade para agências e anunciantes e entregando o melhor OOH do estado de São Paulo.
Estamos de volta com o programa ABC Marketing Saúde e hoje num programa muito bacana falando sobre inteligência artificial. E olha, você vai gostar desse bloco porque a gente está aqui com o Cristiano Blanes dos Santos, que é o Head of Innovation da NEC Latam. E ele vai falar de um projeto muito bacana porque a gente vai falar sobre oncologia, que é uma coisa que eu sempre falo que assim, a gente descobre a cura para quase tudo, e o câncer ainda é uma coisa que pega muita gente, principalmente para quem já teve familiares com isso. Fala um pouquinho para a gente desse... depois eu quero que você fale um pouco da tua experiência no Japão, que eu acho um país fascinante, mas fala um pouquinho desse projeto de vacinas, me conta um pouco sobre isso. Legal, esse é um projeto, na verdade, que já tem alguns, eu diria que no mínimo uns 2, 3 anos, que a NEC tem trabalhado bastante forte. Que é, na verdade, assim, usando a inteligência artificial, na verdade, a tecnologia, em machine learning e tudo mais, para a partir de uma biópsia de um paciente oncológico, né, na verdade, é realizada ali uma biópsia, e com aquele material, a tecnologia, né, esse material ele vai para um software, para um sistema, que avalia as condições daquele câncer, né, e ele manipula, na verdade, ele traz uma forma de uma vacina especial, né, customizada para aquele paciente. Então, qual que é o intuito disso? Na verdade, é um tratamento tailor-made, né, um tratamento totalmente personalizado que vai combater exatamente aquele câncer daquela pessoa, né? Na verdade, a vacina em si, ela vai entrar no seu corpo e ela vai ajudar a produzir os anticorpos para combater aquele câncer. Então, ser um processo mais natural. É como se fosse um tratamento mesmo? Exatamente. E quando se fala personalizado, baseado nesses dados? Isso. Na verdade, é diferente, por exemplo, de uma quimioterapia ou um rádio, que, na verdade, ele vai ali para matar aquelas células e acaba, até por uma questão de risco, né, de diminuir o risco, você acaba diminuindo o sistema imunológico do paciente como um todo, né? Isso tem na verdade, é como se fosse um clear, né? Na verdade, tá aquele reset geral para tirar aquele câncer, e aí o corpo ele vai se restabelecendo e voltando à condição. O tratamento a partir dessas vacinas ele é totalmente diferente, né? Ele tem aí muito usando a tecnologia que foi usada durante o Covid, de mRNA, né? A gente podia até explorar um pouco mais, mas acho que acaba ficando mais complicado, aí, até para mim mesmo. Mas de maneira geral, o tratamento ele vai fazer o seu corpo a desenvolver os anticorpos para combater aquela doença que foi desenvolvida no seu organismo, né? Então, ele trabalha o seu organismo para produzir os anticorpos para combater aquele... E essa IA foi desenvolvida pela NEC? Foi desenvolvida pela NEC. Foi desenvolvido pela NEC no Japão, e a gente tem alguns laboratórios em parceria, né? Hoje, a tecnologia ela foi desenvolvida no Japão e ela está sendo aplicada na Alemanha, tá? Num dos laboratórios que a gente tem na Alemanha. É isso que eu ia te perguntar, qual o tempo para que isso chegue ao mercado? Demora? Tem um protocolo para se seguir? Tem um protocolo. É claro que assim, a gente está sempre buscando, né, antecipar, né, e agilizar esse processo, mas tem todo um protocolo na questão da confecção, das próprias vacinas, né, na questão do teste laboratorial, né, então tem todo um protocolo que precisa ser seguido, né. Eu acho que hoje o desafio, e a tecnologia ela tem agilizado muito, diminuir esse tempo de laboratório, né? Mas a gente tem que diminuir até um ponto que não comprometa a segurança do tratamento, né? E esse é o equilíbrio, né, que a gente está sempre buscando, né? Eu costumo dizer que o Japão é um país hoje, né? Eu tive uma vivência lá. É um país que pensa muito no risco. Na verdade, o risco é sempre averso, na verdade, a risco, né? O japonês, como padrão, assim, ele é muito cauteloso, né? E a gente segue muito esses protocolos. Às vezes a gente até gera uma frustração, porque a gente queria caminhar mais rápido, mas a segurança de você estar trabalhando, principalmente com saúde, né? Eu acho que tem situações que a gente até pode arriscar um pouco mais, mas com saúde a gente não pode arriscar. Então, existem muitos protocolos e tem que ser seguidos, né? Quando a gente fala de uma inteligência artificial como essa, esse é um tipo de solução que, quando chegar mais ao mercado, hoje, obviamente estamos falando
de marketing em saúde, e aqui a gente está falando de um produto, como um mercado, ele chega para quem? Para os hospitais, para o médico? Como que seria, vocês pensam a aplicação dessa solução? Hoje o que a gente vê é chegando em hospitais, tá? Em grandes redes. Seria uma ferramenta do hospital. Exatamente, exatamente. E aí, claro, o hospital ele tem ali o cuidado com o paciente, né? E ele que faz a administração de todo esse processo, né? Eu imagino que isso, na verdade, assim, é interessante porque é um processo mesmo, né? E durante esse processo a gente está aprendendo cada vez mais. E aí, entra naquela questão de novo, a gente tem acumulado dados em relação a esse tipo de tratamento, né? A gente já tem percebido alguns padrões, né? Por exemplo, pessoas que desenvolvem um certo tipo de câncer, embora cada pessoa tenha ali as suas particularidades, existe uma área comum. Um padrão ali. Isso, um padrão. E esses padrões que eu acho que isso vai ser o gatilho para massificar um pouco mais, né, esse tipo de tratamento, tá? Falando até quando a gente fala muito assim aqui, obviamente, sobre marketing e mercado, eu perguntei isso do hospital, mas obviamente a gente está falando de detectar mais precocemente, um tratamento mais personalizado e imagino que seja mais eficaz. Isso para o plano de saúde, pensando em Brasil, também é muito importante, porque, obviamente, você que acompanha a gente que de repente não entende tanto do mercado, nós temos uma composição do nosso setor de saúde diferente de outros países, do Japão, por exemplo, ou dos Estados Unidos. E aqui para o plano de saúde isso seria muito interessante, né? Sim, porque isso diminui também, né? Na verdade, quando você faz uma medicina preventiva, você acaba diminuindo, né, desonerando os gastos aí com tratamentos e com doenças que você poderia ter evitado até no momento inicial, né? Então, a tecnologia ela tem ajudado também nessa questão, né? Principalmente naquele ponto que a gente discutiu no primeiro bloco, de conseguir identificar alguns indícios que podem se levar a uma doença, né? Quando a gente fala desse desenvolvimento da inteligência artificial, você falou muito assim, né, da NEC investir nesse desenvolvimento de softwares de inteligência artificial. Você vem da área de tecnologia. Devido a essa aplicação tão grande na área da saúde, os médicos são chamados a participar também? Há um estudo em conjunto de como isso pode ser melhor trabalhado para o universo da saúde? Não, perfeitamente. Excelente pergunta. Na verdade, esse processo todo, ele tem uma equipe médica trabalhando junto, né, dentro da NEC. Na verdade, a gente tem médicos trabalhando, da NEC. Exatamente, contratados, né, funcionários NEC, trabalhando nisso, porque realmente a tecnologia ela é um pedaço, né? A questão médica, a medicina é o principal, e a gente não pode esquecer disso, né? Então, a gente trabalha muito com o olhar clínico, né? O olhar do profissional, claro, usando ferramentas, e aí esse profissional também, ele tem um conhecimento também da área de tecnologia, e a gente troca, né? É uma troca, né? Sim, muito... uma construção ali a quatro mãos, né? Exatamente, uma colaboração mesmo, né? Para desenvolver uma ferramenta, né? No caso da vacina, outras ferramentas em conjunto com o médico. Então, sim, faz parte do processo. Hoje a gente óbvio que a gente tem... A medicina tenta, né, buscar tratamentos e avançar, obviamente, na cura ou no melhor tratamento para uma doença que nós temos. Mas hoje, quando a gente fala em IA, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas eu sinto assim, existe um desenvolvimento muito forte da IA buscando a prevenção dos problemas de saúde e melhorando o gerenciamento de condições mais crônicas. Tô certo nisso, assim, obviamente que, como você falou, de uma tecnologia de alguém já está com câncer, de fazer um tratamento personalizado, mas a IA tem um pouco esse viés de vou tentar prevenir, vou gerenciar melhor o que eu tenho ali de problema? Ou tô errado aí na minha colocação? Não, perfeito. Eu acho que, na verdade, assim, a IA, ela é só um meio, né? Na verdade, mais cada vez mais o uso, né, e a aplicação da IA, eu tenho visto muito indo na linha da prevenção mesmo, porque quando você previne aqui no começo, você evita uma série de problemas, né? Então, realmente, não está errado, não. É uma percepção muito clara. E hoje, eu acho que até os wearables que a gente tem está super difundido, vem muito nessa linha também, de prevenir, de você conseguir fazer aquela pessoa, né, seja por qualquer processo de gamificação ou de incentivar aquela pessoa a ter hábitos saudáveis, justamente indo nessa linha da prevenção, né?
né? E claro, de novo, né, gerando aí, monitorando esse processo todo e conseguindo trazer informações, identificando alguns processos que possam vir a ser prejudiciais lá na frente. Né? Voltando só a uma questão que me veio agora aqui, que eu quero te perguntar a respeito sobre a questão lá da oncologia, isso é patenteado, é uma patente de vocês? Porque eu fico imaginando o quanto isso, o mundo vai querer isso, né? Porque, principalmente quando a gente fala de oncologia, a gente sempre traz aqui falando, é uma área onde se pesquisa muito, se investe muito. Existe uma patente, existe um formato de como isso vai ser distribuído? Sim, tem uma patente na forma que está sendo empregado para desenvolver a inteligência vacina. em cima disso. Exatamente. Existem ali uns protocolos, existem algumas tecnologias que sim são patenteadas. Mas eu seria muito leviano de falar que a ANEC é a única fazendo isso. Existem outras empresas no mundo, né, buscando também. Eu acho que isso é uma ação espalhada, né, expandida. Mas sim, a propriedade intelectual, né, o jeito que a gente usa o algoritmo e tudo mais é patenteado, mas não é o único, né? Existem outras formas de fazer isso e estão sendo feitas no mundo como um todo. A gente estava falando também aqui no bate-papo sobre algumas soluções que vocês fizeram na África, em outros lugares. Comenta um pouco sobre esses projetos, porque é importante, pessoal, a gente entender assim, o quanto isso, hoje, né, a internet possibilita isso. A gente vive numa coisa global, né? Exato. Não é mais só para cá ou para lá, é tudo hoje muito mais acessível e muito mais rápido. Fala um pouco sobre esses projetos. Legal. Esses projetos, na verdade, eu tive o privilégio de trabalhar, porque quando eu fiquei 3 anos no Japão, né? Como foi a experiência de morar lá? Foi uma experiência muito interessante, né? Você fala japonês? Aprendeu japonês? Eu aprendi. Eu já estudei antes um pouco. Eu falo um japonês de criança, vou falar assim, mas eu consigo me comunicar. Mas a gente usava, no dia a dia eu usava muito inglês, porque eu trabalhava Isso foi muito interessante, porque eu fui trabalhar numa célula da ANEC, que era uma interface com a ONU. E como é que era isso? Que legal isso. A gente tem essa colaboração de como usar a tecnologia, né? E principalmente tecnologia que está aí em laboratórios, que está em desenvolvimento, para auxiliar o dia a dia ali das operações da ONU, né? E aí foi que eu me envolvi em alguns projetos na África, no Sudeste Asiático, né? E aí sim, são projetos aí muito voltados, existem uma série de projetos, mas um projeto que eu trabalhei muito forte foi para a identificação de crianças, na verdade, crianças na África, alguns países da África, que não recebem vacinação, a vacinação ali dos primeiros anos de vida, por conta de não ter identificação. Na verdade, a gente não sabe nem quem são essas crianças e quantos elas são. Falando no modo bem... Não tem a carteirinha de vacinação, Exatamente. né? Olha, gente, para vocês verem a diferença, como é importante isso. Exatamente. Então, é justamente isso. Seria a carteirinha de vacinação eletrônica, né? E aí, a gente, claro, tem associado ali os pais, né? Os cuidadores, que você acaba registrando essa criança. E a tecnologia, na verdade, é a utilização de, basicamente, a biometria da impressão digital para fazer essa identificação de crianças, e aí sim você ter aí associado uma carteirinha digital de vacinação e fazer, não só da vacina, mas fazer um acompanhamento, né, de doses de vacina e de vacinas subsequentes. Então, foi um projeto bastante interessante de como a gente leva a tecnologia para trazer um benefício, na verdade, né, levar um serviço para uma população desatendida. Né? Ô Cris, eu vou te fazer uma pergunta, a gente está quase chegando no final do segundo bloco. A gente está falando, você vê, de uma coisa tão simples, vamos dizer assim, que seria ter um monitoramento das vacinas das crianças e, do outro lado, uma vacina personalizada para oncologia. A gente ainda tem muitas diferenças no desenvolvimento tecnológico no mundo, você que pôde andar por alguns países. Como que está o Brasil em relação a isso? Olha, hoje o Brasil é considerado um país graduado, segundo a ONU, né? Porque a gente está muito à frente, né? Com todas as dificuldades que a gente tem, principalmente na questão da medicina, né? A saúde do Brasil ela é muito avançada, ela não fica atrás de nenhum país de primeiro mundo, né? Incluindo o Japão, né? Que eu tive uma experiência, né? Mas eu diria que o acesso hoje, né, principalmente se a gente for para países mais pobres, a tecnologia ela existe, claro que ela existe, né? E existem profissionais também muito dedicados, é muito interessante de você ver,
é impactante, que ao mesmo tempo que é chocante, você vê pessoas por trás A disso IA veio tudo. democratizar um pouco mais? Exatamente. Sim, a IA ela trouxe, né, esse acelerar a informação a chegar em lugares que a informação, ou na verdade a tecnologia demora a chegar. Então, eu arrisco dizer, né, com a experiência que eu tive, de que sim, né, ela está democratizando. Né? É claro que existem aí uma série de outros fatores, né, mas a tecnologia em si ela está sendo disponibilizada, né, ela está chegando em velocidade muito mais alta. Tá? Então, eu acho que isso é uma frase bem interessante mesmo, uma afirmação interessante de ela realmente está democratizando. Porque eu fico imaginando, você vê, né, como você falou dessa experiência na África, desse projeto de vocês, o quanto isso é importante para monitorar, para prevenção, para acompanhamento, monitoramento. Óbvio que aí a gente você deve estar se perguntando das questões legais, da ética, obviamente quando a gente fala de inteligência artificial, e por isso que eu perguntei dos protocolos e dos médicos, porque obviamente, gente, tudo isso também é desenhado pensando nisso, né, ô Cris, na questão ética e no uso desses dados, né? Sim, na verdade isso é uma preocupação que a gente tem desde o início, né, de ter essa questão na ética não só do uso da tecnologia, mas da informação que é gerada com a tecnologia. Né? Isso é uma pauta constante, né? Acho que tem a Lei Geral de Proteção dos Dados, que é um início, na verdade, ela não resolve todos os problemas, mas já endereça uma grande maioria dos problemas. E o mundo também, né? A gente tem aí diversas iniciativas em diversas localidades indo para a mesma linha, de sempre estar pensando na privacidade, na questão do que ele dá, onde ele vai ser utilizado. Então, isso é uma preocupação constante que a gente tem, porque isso, como você colocou, a gente pode, é uma ferramenta que, se for mal manipulada, ela pode ser utilizada para outros fins, né? E a gente está sempre, a gente está pensando numa causa nobre, mas se você não se proteger, se deixar escapar, ele pode ir para uma outra linha. Né? Isso é uma preocupação constante que a gente tem, e eu acho que isso também é até um dos freios para controlar o avanço da tecnologia, né? O que é importante, porque se a gente pensar no potencial, né, sem pensar em nenhuma ética ou nenhuma proteção, isso iria numa velocidade muito maior. Já é uma velocidade assustadora, né? Exato. Bom, a gente está chegando ao final do nosso segundo bloco, a gente vai para o nosso último intervalo e a gente volta nesse bate-papo com o Cris, também trazendo notícias do mercado da saúde para você. A gente volta já. Fundada em 1981, a Amplilume é uma empresa tradicional que está em sua segunda geração à frente dos negócios e é especializada na divulgação de marcas, produtos e serviços através de mídia out of home. O grupo conta com 2 áreas de atuação: mídia OOH e impressão digital. A mídia OOH é realizada pela Amplilume Painéis, com atuação nas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Vicente, Sorocaba e Guarulhos, e nas principais rodovias do estado de São Paulo. Na gráfica, o foco principal é na produção de lonas para grandes formatos, além de material para comunicação visual, como feira e eventos. Amplilume, há 40 anos promovendo visibilidade para agências e anunciantes e entregando o melhor OOH do estado de São Paulo.
Estamos de volta com o programa ABC Marketing Saúde. O programa de hoje está muito legal, hein? A gente falando aqui sobre inteligência artificial, tecnologia. Daria para ter outros blocos falando sobre isso. Bom, como você sabe, o último bloco a gente sempre traz algumas notícias do mercado. Então, Vitão, roda o giro de notícias. MV lança consultoria para serviços de telesaúde. Telehealth foi criada para a implantação de melhores práticas da medicina à distância. Rap Vida Notre Dame Intermédica ultrapassa a marca de 8 milhões de teleconsultas. Atualmente, a operadora realiza mais de 400 mil atendimentos remotos por mês. Essas e outras notícias você acompanha no portal da ABCcom, abcdacomunicação.com.br. São mais de 55 notícias diárias sobre o mercado de marketing e comunicação e com uma editoria especial para a área da saúde. Muito legal, né? Você vê que a gente fala de teleatendimento, quanto isso aumentou e cresceu no Brasil. É impressionante, né? Bom, antes de a gente continuar o nosso papo aqui com o Cris, que a gente vai falar de uma coisa muito importante aqui relacionada à diabetes, a gente sempre também tem um quadro Comunicação na Saúde oferecido pela Ebert Comunicação. Vamos ver o que elas trazem para a gente nessa semana. Olá pessoal, sou Milena Berno, diretora de marketing da Ebert Comunicação, e a gente está sempre aqui no programa ABC Marketing Saúde dando dicas de marketing, né, para o setor da saúde, para ajudar você a impulsionar isso, a clínica, o hospital. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre análise de dados, a importância de analisar os dados, né? Quando a gente faz campanhas de marketing digital, muitas vezes a gente bota a campanha para rodar lá, direciona o público-alvo, segmenta uma região, uma área, né? E a gente deixa rodando essa campanha. É necessário que essa campanha rode algum tempo, né? Mesmo porque o Google ou o Facebook, eles têm um tempo para aprender, né? Eles vão, conforme as pessoas vão clicando e vão convertendo, ele vai entendendo para quem ele tem que mostrar os anúncios. Então a gente chama isso de tempo de aprendizagem. Normalmente leva aí uns bons 3 meses até ficar redondinha a campanha. Então é importante que você tenha isso em mente. Mas no decorrer desse tempo de aprendizagem é necessário que a gente analise os dados, né? É importante, é essencial na realidade que você tenha o Google Analytics ou uma outra ferramenta de dados. Eu falo do Google Analytics porque é o mais comum, né? Ela tem que estar instalada no seu site para a gente entender onde as pessoas estão clicando, para onde elas estão sendo direcionadas, quanto tempo elas ficam ali vendo aquele conteúdo, porque dependendo de quanto tempo ela fica, né, a gente entende que aquele conteúdo está sendo relevante ou não está sendo relevante. Então a gente precisa entender se a gente precisa mudar o jeito que a gente fala, o jeito como está escrito, as informações, né, a forma como a gente comunica a nossa informação, né? Por exemplo, você quer anunciar para divulgar sei lá, uma clínica de fisioterapia. E aí, quando a pessoa é direcionada ali para o seu site, ela chega, será que ela vê o que é interessante nas questões de fisioterapia, né? De repente ela está pesquisando uma fisioterapia respiratória e quando ela chega no seu site ela vê um outro tipo de fisioterapia, né? Então é interessante a gente olhar, analisar os dados, entender se a campanha que a gente está fazendo, para onde a gente está direcionando as pessoas, se realmente está sendo relevante, né? E diante disso a gente tomar decisões de mudar fotos, mudar textos, mudar botões de lugar. A gente fala muito isso na questão de UX, né, que é a usabilidade do site, né? Nada mais é que a usabilidade. O cliente chega no seu site, o usuário chega no seu site, como é que ele navega ali? Será que ele encontra tudo o que ele precisa, o que ele está procurando, né? E a gente analisa isso através desses dados que vão sendo armazenados ali no Google Analytics, ok? Analisar os dados é de suma importância, de extrema importância para a tomada de decisão.
Existem outras formas também de você analisar, né, os dados. Existe ali o mapa de calor que você pode instalar, né, tem ferramentas como o Hotjar. É muito interessante porque o Hotjar ele te dá uma gravação de onde o usuário clicou, onde ele clicou mais vezes, onde ele parou mais tempo para ler, né? E isso te dá um norte muito interessante sobre conteúdos que estão ali dentro da página, né? E isso dá um norte também para que você entenda se você tem que mudar um CTA de lugar, por exemplo, né? Análise de dados, também quando você está trabalhando marketing de conteúdo, é importantíssimo para você entender se você está na direção certa do conteúdo que você está criando, né? Quanto que engaja, quanto tempo o pessoal fica lendo aquele texto que você coloca no seu blog. Às vezes você demora um tempão para desenvolver um texto, um artigo, e não é de interesse do seu público-alvo. Então, através do Analytics é que a gente visualiza tudo isso, a gente tem uma noção de tudo isso. Leva um tempo para você entender esses dados, né? Porque ele vai ali tendo aquela inteligência, ele vai analisando, ele vai coletando e é de suma importância que você acompanhe esses dados para que tenha um resultado melhor nas suas campanhas de marketing, ok? Essa foi mais uma dica aqui da Ebert Comunicação. Nós estamos sempre aqui no programa ABC Marketing Saúde e eu espero te ver em breve. Até mais! Muito legal, né? Agradecer o pessoal da Ebert Comunicação por sempre trazer um quadro aí para ilustrar no nosso programa com dicas importantes aí da área da comunicação na saúde. Bom, voltando aqui para o nosso papo, tem uma coisa, meu pai é diabético, eu tenho medo da questão da diabetes, e quando a gente fala de diabetes tem uma série de coisas, preocupação com visão, com os membros, uma série de coisas. Vocês têm uma solução para isso também, fala um pouco sobre ela. Legal, essa é uma solução que na verdade ela é uma doença, na verdade ela detecta uma doença que é decorrente do diabetes, que é a retinopatia diabética, né? A nossa solução, na verdade, ela usa novamente aí a nossa coringa aí, inteligência artificial, para fazer análise da imagem da retina, na verdade, através de um processo natural, e quando você vai fazer um exame de vista, né, um exame de visão, ele usa aquela imagem da retina para identificar, né, aí ele usa a inteligência artificial para identificar se existe algum indício, né, dessa doença, na verdade, da retinopatia diabética, né. Geralmente, né, essa doença, claro, quando um paciente ele é diagnosticado, né, existem um protocolo, né, e aí tem alguns cuidados que são tomados, mas às vezes o paciente não é diagnosticado, o paciente nem sabe que tem diabetes e ele aí está desenvolvendo uma doença do diabetes, que é a retinopatia. Uma decorrência do diabetes. E aí, quando um médico, na verdade, o médico, quando ele não tem essas informações, né, e ainda está numa fase num estágio muito inicial, é muito difícil detectar. Claro que um profissional experiente, ele vai identificar que tem alguma condição ali e vai fazer uma investigação. Aí que entra a inteligência artificial, né, que é mostrar, que é, na verdade, analisar essa imagem e apontar, né, para o profissional, falar, opa, existem alguns indícios aqui, faz uma investigação, né? Seria uma solução para o médico oftalmo, por exemplo? Ele pega aquela imagem, joga na IA e a IA vai dar essa condição para ele? É assim que funciona? Exatamente. Para o público mais leigo, Isso, para o público exatamente, entender. né? Poderia até ser um processo natural de checa na IA para ver se em qualquer exame de visão, mas sim, é isso mesmo. O médico, né, o profissional, ele faria essa consulta, né? E aí a IA traz ali já algumas informações para ele fazer uma investigação, né? E isso é interessante, porque geralmente, né, principalmente essa condição, né, a retinopatia, ela começa a ficar mais evidente num estágio mais moderado até grave. E aí você já pode ter alguns problemas visuais, já pode ter perda de visão até levar à própria cegueira, né? Então, eu acho que e essa é uma coisa que me fascina bastante, de você conseguir fazer um diagnóstico antecipado e já iniciar um tratamento, um acompanhamento mais próximo e evitar que isso evolua numa condição, né, de perda de visão e até mesmo a cegueira. Né? Quando a gente fala de submeter essa imagem à IA, e obviamente está falando dessa questão dos dados,
a gente falou muito desse confrontar os dados, ou seja, a IA ela tem que ser municiada com muita informação para ela entender isso. Assim, estou falando de um modo, ou seja, para que quando chega aquela imagem, ela vai ali comparar com outras parecidas, um padrão que se tem ali para poder identificar, olha, imagens como essa ou nessa situação, é isso. Ela precisa ter esse banco de dados como um background dela, vamos dizer assim. Precisa. A IA não é mágica, né? Eu acho que ela isso não vai descobrir do nada, né? Como eu fiz aquela correlação no início, né? Como um médico super experiente. Ele acumulou um histórico de experiência ali ao longo da vida, e quando ele vai fazer uma imagem, existem pessoas que, olha, já sabem. Ali descobrem. Exatamente, porque ele tem uma série de né? Ele já tem aquele histórico todo e a experiência como um todo para fazer isso. A IA ela funciona exatamente da mesma forma, né? Só que mais precisa. Exatamente, porque ela consegue avaliar, e na verdade assim, quando a gente confia na nossa memória, na nossa capacidade, a gente consegue até um certo ponto, né? De trazer memórias e fazer quanto a gente consegue acumular no nosso HD aqui. Né? Exatamente. E aí ela consegue, né? Ela tem ela consegue tratar mais informações e trazer mais indícios, né? E municiando aí o profissional com uma informação um pouco mais detalhada. Né? E aí tem essa questão do machine learning, que a IA vai aprendendo ao longo do tempo, né? Exatamente. Ela vai acumulando, né, informações e vai melhorando ali o seu conhecimento, na verdade, né? Sabe que a gente teve uma entrevista na semana passada falando um pouco sobre tecnologia, física quântica e uma série de coisas. E uma coisa que eu conversei com o nosso entrevistado foi o quanto a formação do médico também não tem que mudar. Porque, obviamente, ele vai aprender ali tudo da medicina, vai escolher sua especialização, a sua área, mas o quanto ele tem que saber também ler e interpretar os dados e o quanto isso, o que as IAs vão estar trazendo para ele, para ajudar no diagnóstico e até no tratamento que ele vai oferecer, né? Exatamente, eu acho que... Que vocês também têm um papel como esse importante para dar isso para o médico, né? Sim, eu acho que é um processo, né, de ruptura e do que era, como era o processo anteriormente, né, e como eu acho que os médicos hoje, a toda a nova geração, já está muito mais ligado à tecnologia. Com isso, mais né? fácil. Né? Eu acho que o desafio, talvez, maior é levar isso para profissionais que já estão aí no mercado há muito tempo, né? E que, claro, já estão utilizando a tecnologia de uma forma ou de outra, mas que precisa aprender. Na verdade, assim, as ferramentas hoje elas são desenhadas de uma forma de ser muito intuitiva, né? De trazer essa informação... Muito natural, Muito né? natural. Mas eu preciso ter, pelo menos, de estar aberto a explorar esse tipo de tecnologia, porque se realmente eu for super resistente e não quero saber disso, eu não vou ter acesso a esse tipo de ferramenta, né, como a gente tem colocado aqui. Bom, a gente está chegando no final do nosso programa, passa rápido, né? Passa muito Daria rápido. para a gente conversar horas aqui sobre o tema, porque eu também gosto muito. Mas você é o head de inovação. E quando a gente fala em inovação, parece que é assim, você sempre está olhando para o futuro, né? Sim. Ou seja, o que já implementou já foi, a gente está olhando para o próximo. O que você vê como tendência, ou o que você acha que vai ser tendência, ou que vai mudar, ou a evolução? Porque eu fico imaginando que vocês estão sempre olhando para frente, né? E quando a gente fala para frente, é daqui 2, 3 anos que vocês estão olhando, se não for mais. O que você vê como tendências para o setor da saúde? Olha, eu acho que, até continuando essa conversa aqui, né, é o uso mais massivo, né, de ferramentas aí que são, que tem que usa a inteligência artificial para auxiliar realmente o profissional, né? Eu acho que eu consigo ver que a gente vai ter muito mais ligação aí dos wearables, né, que hoje tem... A gente vai estar muito mais familiarizado com isso, né? Não só familiarizado, mas esses dados eles vão estar trafegando, claro, com toda a sua consciência. Eu vou passar numa consulta, né? Eu posso compartilhar os meus dados dos meus wearables, né, histórico, e isso leva para o médico uma visão diferente. Ele tem uma quantidade de dados, né, e de informação muito mais relevante, né, para fazer essa consulta, né? Eu imagino que esses protocolos aí eles vão, né, de você permitir, né, de você não só permitir, mas também compatibilizar a informação, porque a gente tem milhares de dispositivos wearables, né? Mas você falando disso, eu me lembrei de uma coisa, porque quando meu filho nasceu, ele ficou 15 dias na UTI e a gente saiu de lá com uma pasta desse tamanho, com tudo que era exame, etc.
E em todo pediatra que a gente ia, a gente levava. E aí até quando nós decidimos pela pediatra dele, ela leva, nossa, ele já passou por tudo isso aqui? E aí depois ele teve com 2 meses uma bronquiolite, aí fomos para a UTI do hospital, levamos a pastinha, mais o negócio. Quer dizer, e aí a pastinha foi aumentando. E é isso, né? Quer dizer, se você tem todo esse histórico, esse acompanhamento, e com a inteligência artificial e podendo monitorar, ajudaria muito, vamos dizer assim, e quando a gente fala de democratizar, todas as pessoas terem acesso, isso ficaria muito mais fácil, Sim, né? com certeza. Inclusive, a gente fala-se muito em carteira digital. Na verdade, todo esse prontuário do paciente, né, esses documentos eles só vão aumentando e você corre o risco até de perdê-lo. Né? Sim, chega uma hora que aquela informação se perde. Ou deixou no carro, o carro foi, sei lá, existe uma série de coisas que aqueles documentos podem sair e você perdeu aquele histórico, né? A carteira digital, na verdade, é a carteira digital em várias, né, em várias sentidos, esferas. né? Isso, é de você ter todo aquele seu histórico, né, todo aquele seu prontuário eletrônico ali, né, sob sua posse, né, mas que pode ser compartilhado com um profissional que vira precisar dessa informação e aí sim você leva tudo isso e aí de novo, né, usando a IA para fazer uma interpretação rápida, né? Na verdade, você chega com um calhamaço de exame no médico, até ele verificar tudo aquilo, claro, ele vai olhar coisas que chamam mais a atenção dele, mas às vezes ele pode deixar passar alguma informação porque eu não tenho como olhar aquele... Falando da geração nova, vai ter um dashboard Exatamente. Pro médico já com todos os pontos de alerta, Exatamente. né, Cris? É um dashboard já direcionando o atendimento e claro, melhorando a precisão do diagnóstico e da conduta médica, né? Bom, muito legal. Quero agradecer demais a sua presença. Espero que você venha aqui mais vezes, porque é um papo bom demais. Dá para conversar aqui muito sobre tecnologia e inteligência artificial. É um tema muito fascinante, principalmente para a área da saúde. Obrigado, viu, Cris? Muito obrigado, foi um prazer participar e estou à disposição aí. E a você que nos acompanhou, espero que você tenha gostado desse papo. Mande também sua sugestão de pauta do que você quer ver aqui no nosso programa. E você continua acompanhando a programação da Vesa TV, que foi desenhada para você que é empresário, empreendedor, profissional da área de marketing, comunicação, tecnologia, inovação. Enfim, uma programação completa para você. Bom final de semana. Semana que vem a gente está de volta trazendo mais sobre marketing em saúde para você. Até lá!